E aí pessoal, beleza? Eu sou Eros Gabriel, esse aqui é o meu canal homônimo e esse é o primeiro vídeo. Eba, vamos bater palmas, que legal! Nesse vídeo aqui, nesse canal aqui, na verdade, a gente vai estar abordando vários temas aí, principalmente sobre Java, né? Boas práticas, arquitetura e coisas do tipo, aprofundando um pouco mais no básico que a gente sempre faz ali, né? E nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre Value Objects, especificamente no Javinha. O que são, o que comem, onde vivem, onde moram, o que fazem. Vamos aprender tudo sobre esses caras aqui e vamos aprender também, não só a parte conceitual, mas a gente vai meter a mão no código, fazer eles, né? Eles são muito legais, a gente pode usar ele aí em diversas coisas, né? Principalmente em nossos projetos pessoais, porque você não deve mudar a codebase do projeto da sua empresa para implementar alguma coisa que você acabou de aprender. Faz aí um projetinho, a gente pode até pensar em algo para a gente estar criando juntos e vamos para cima, né? O problema, o uso excessivo de strings e tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Meu amigo, me desculpe, mas se você não sabe o que são tipos primitivos, esse vídeo e esse canal, infelizmente, não é para você. Volte estúdio mais um pouquinho. Eu não tô tirando onda com sua cara, eu tô realmente falando volte estúdio mais um pouquinho, porque esse é o básico ali, né, da programação. Aprenda o que são, volte aqui e venha assistir esse vídeo com a gente. Mas, indo contra o que eu acabei de falar, tipos primitivos basicamente são strings, integers, doubles. Por exemplo, um e-mail seria um string, um CPF seria um string, um preço seria um double. Acho que não. Validações duplicadas em vários lugares do código é outro problema. Por exemplo, eu tenho um e-mail, private string e-mail. No meu usuário, eu tenho private string e-mail. No meu cliente, eu tenho private string e-mail. Em, sei lá, contato. E em todos esses locais, eu preciso validar o meu e-mail. Eu preciso que ele esteja no padrão correto, eu preciso que ele tenha o tamanho mínimo, o tamanho limite, eu preciso que ele tenha uma arroba, eu preciso que ele tenha um ponto em algum lugar. Então a gente tem que estar fazendo essa validação. E a gente vai estar deixando essa validação duplicada, ou a gente vai colocar essa validação em uma utils e ficar reutilizando. Duplicação de código. A gente também tem bugs silenciosos com double para dinheiro. Acabei de falar aqui, né, sobre o preço, né, que é um valor monetário. A gente está usando double. Perigoso, não faça isso, mas a gente vai entender um pouco mais para frente. E a semântica perdida, código difícil de entender. O conceito do Value Object é o conceito do Domain Driven Design, né, o famoso DDD, lá do livro da capa azul do Eric Evans. Basicamente ele nasceu ali, né, mas ele não nasceu ali, ele deu as caras pro mundo ali, né, onde todo mundo começou a usar esse termo. Mas é um conceito mais antigo do que o DDD, tá? Representa um conceito de negócio que tem valor, mas não tem identidade. O que seria um conceito de negócio que tem valor, mas não tem identidade? Que tem identidade, na verdade? Um exemplo seria, sei lá, uma entidade. Por exemplo, um usuário. Um usuário tem identidade. Como é que a gente vai estar identificando o nosso usuário? Né? Ele tem um e-mail único, só ele tem esse e-mail, porque ele precisa autenticar. Então a gente precisa ter uma unicidade, né, garantida. Ele tem ali algo que garante que ele é único. Exemplos, né? E-mail, CPF, dinheiro e senha, são exemplos de conceitos de negócio que tem valor, mas não tem identidade. Por exemplo, o e-mail por si só não tem identidade, CPF por si só não tem identidade, ele é só um valor, dinheiro e senha. E por que ele tem valor? Porque eles não são apenas dados, eles carregam regras e comportamentos. O que seria isso? O e-mail, como eu disse naquele exemplo, ele tem que validar se ele tem uma arroba, ele tem que verificar o tamanho mínimo, ele tem que verificar se ele tem ponto, se ele tem um com, enfim. Ele tem regras, ele tem comportamento. O CPF também tem aquele cálculo do dígito verificador que é tão chato de fazer, né? Eu nem sei fazer na mão, eu só copio e colo. Mas enfim, eles têm regras e eles precisam validar a si próprio. E a filosofia por trás dos Value Objects, porque o OOP não é orientado a strings, não é orientado a tipos primitivos. O OOP é orientado a objetos. Então, não faz sentido nós estarmos usando tipos primitivos, sendo que nós estamos codando orientado a objetos. A validação não deveria estar em úteis, mas no próprio código. Voltando àquele exemplo que eu dei sobre duplicação, a gente não deveria estar colocando validação em coisas exteriores. O próprio objeto tem que saber validar a si próprio, porque, nesse outro exemplo, as regras pertencem ao conceito que representam. E tem um exemplo aqui, que uma nota de 100 é válida ou não. Não depende de uma utils, depende de quem? Da nota de 100. Ela tem que saber se ela é válida, entende? E como é que nós conseguimos isso? Tendo um objeto que a represente.
Por que usar Value Objects? Porque eles encapsulam regras de negócio em um só lugar. O próprio objeto valida a si mesmo. Eles garantem consistência em todo o sistema. Deixam um código mais semântico e legível, porque o próprio objeto valida a si próprio. E reduzem bugs escondidos e duplicação de lógica, porque o próprio objeto valida a si próprio. Isso aqui é um mantra. O próprio objeto tem que validar a si próprio, o próprio objeto tem que validar a si próprio. Se ele é uma regra de negócio, se ele é um domínio, o próprio objeto tem que validar a si próprio. Vamos colocar isso na cabeça. Nossos próximos passos agora, né? Nós entendemos o conceito e a importância dos VO. VO é a abreviação ali para Value Object. Então, nós entendemos aqui porque usamos ele, o que eles são. E agora nós vamos criar o nosso primeiro VO em Java. E o exemplo prático vai ser um e-mail com validação de formato e mutabilidade. E para garantir que ele funciona, nós faremos testes unitários com JUnit para garantir que o comportamento dele esteja como o esperado. Agora, finalmente vamos para o código. Eu estou aqui no Spring Initializer, estou criando um projeto Spring Boot sem nenhuma dependência, né? Porque os Value Objects são conceitos de domínio, então eles ficam naquelas camadas mais protegidas do nosso código, né? Eles são basicamente regras de negócio masterizadas. Não vamos colocar nenhuma dependência para estar criando eles. Estou usando aqui o Spring Boot 3.5.6, com a última versão estável. O meu projeto está no Maven, a linguagem Java, obviamente, e estou usando Java 25. Ok. Já aqui no IntelliJ, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta, um diretório bem genérico aqui chamado VOs. E aqui dentro, a primeira coisa que eu gosto de fazer é criar uma classe abstrata chamada Value Object. E essa classe recebe um generics T. O que seria esse generics? Vai ser o nosso tipo primitivo que nós vamos estar recebendo. Por quê? Todo Value Object tem encapsulado dentro de si próprio o valor que ele vai estar agregando para que ele valide e para que ele saiba lidar com suas regras. Então, a primeira coisa que nós temos que ter aqui também é um private final, porque Value Objects não podem ser alterados depois de criados. Private final T, value. E outra coisa que eu gosto de criar também é uma classe protected abstract T validate, para que todas as classes que herdarem de Value Object sejam obrigadas a receber isso aqui. Ele vai receber como parâmetro um T value, ele vai receber um valor e vai retornar o mesmo valor para validar. Agora sim nós podemos criar o constructor de T, que vai basicamente agora fazer um validate value. Beleza, essa classe aqui ela tá pronta, né? Ela tá encapsulando toda a regra ali que nós precisamos. Agora todos os Value Objects que estenderem essa classe abstrata vão ser obrigados a se validar antes de ser criar. E isso tá legal, mas ainda pode ficar um pouco melhor. Como a maioria dos Value Objects que nós criamos ao decorrer do nosso código ali são derivados do tipo de primitivo string, eu gosto de criar também outra classe abstrata chamada string value object, que também é uma classe abstrata que vai apenas estar estendendo a value object com tipo primitivo e string. Primeira coisa que nós faremos aqui é já dar um override, né? Vamos sobrescrever o nosso método validate, né? O protected string validate, que vai receber uma string value e vai devolver uma string de volta. Vamos verificar primeiro, né, se o valor não é nulo. Se o valor não for nulo, nós vamos devolver uma exception aqui. Eu não vou colocar nenhum valor por enquanto. Outra coisa que eu gosto de fazer é criar um valor trimmed, que basicamente vai ser pegar o valor e dar um trim nele, que é tirar todos os espaços. E fazer uma verificação se trimmed is empty. Nós vamos devolver também outra exceção. Eu não estou criando mensagens de erro propositalmente, tá? A gente vai fazer uma coisa para essas exceções aqui. E antes de dar o retorno no validate, que já vai ir aqui para o nosso value object, vai já dar um super aqui no value, né? E já vai passar o valor de value para a gente. Eu vou criar outra função protected abstract string custom validate, que vai receber um string value, para obrigar que esse custom validate seja validado em
todas as nossas classes. Basicamente, esse custom validate é o que vai obrigar, né, os nossos derivados, nossos value objects derivados de string a se validar. Porque aqui a gente está usando validate apenas para validar se ele não está vazio, se ele não é nulo. E aqui a gente vai retornar esse valor. Eu vou até colocar o string image que tem. Mas sobre as exceções, eu vou criar aqui também outro método protegido e abstrato que vai devolver uma runtime exception, que vai ser a create exception, que vai retornar, que vai receber como parâmetro uma mensagem e vai devolver uma runtime exception. Então agora a gente pode usar, né, aqui nossa create exception, dá um throw create exception. Aqui a gente pode colocar uma mensagem de erro, tipo value cannot be null. E aqui a mesma coisa, um throw create exception, value cannot be empty. Ok, nossa classe aqui está quase pronta, só falta a gente fazer o constructor para ela, né? Que vai ser também protegido. String value object. O que ele vai receber como parâmetro? Ele vai receber uma string value. E outros pontos que a gente vai precisar também, a gente vai receber um integer min length e um integer max length, porque todos textos têm tamanhos mínimos e máximos, né? Vamos dar um super já, um value. E aqui o nosso Spring para de reclamar. E agora vamos fazer uma verificação bem básica. Vai ser um if value.length for menor que min_length ou value.length for maior que max_length. Nós vamos retornar uma exception, que vai ser a create exception. E aqui a gente pode colocar uma mensagem de erro bem genérica, que value must be between min length and max length. Beleza, nossa classe generic string value object está pronta. Só esqueci de um ponto também, que a gente pode ter que criar um getter, né? Um public get value, que vai retornar um value. Beleza. Todas as nossas classes vão estar herdando desse cara aqui agora. Com esses caras aqui pronto, a gente pode estar criando nosso e-mail, só corrigindo uma coisa aqui que eu acabei de perceber que eu fiz errado. Não era public, era protected, value object, beleza. E agora nós podemos criar finalmente a nossa value object e-mail, que vai estar estendendo uma string value object. E com isso a gente já está aqui, né, recebendo as mensagens aqui. A gente precisa implementar os métodos, já vou adicionar eles aqui. Beleza. Primeira coisa que eu gosto de fazer é já definir o valor, o tamanho mínimo e máximo. Então vou colocar aqui um private stat final int min length. Vamos criar aqui essa constante. Vai ser 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para um max length. Vou colocar que o tamanho máximo para o e-mail é 100. Legal. Vamos criar outra constante aqui também, que vai ser uma private stat final string, vai ser o email rejects de e-mail, que eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu tive que deixar aqui já no meu Ctrl V prontinho. Eu não vou decorar um reject de e-mail, tá? E vamos criar também um pattern para a gente estar verificando esse regex. Então vamos lá, private static final pattern, que vai ser um pattern.compile nosso email regex. Ok, agora nós podemos começar a implementar o nosso e-mail. Eu vou criar um construtor privado para ele, vai ser um private email, que ele vai receber como parâmetro apenas o value. E agora ele tem que dar um super, ele passa o value, ele passa a main length e ele passa a max length. Belezinha? Ok. Gosto de criar também um método estático público, que vai ser a nossa factory. Vamos criar aqui esse método factory. Ele recebe um off e vai retornar um null e-mail, nosso value
tudo certo. Antes de continuar, nós vamos fazer outra coisa. Eu vou criar uma pasta aqui para nossas exceptions e vou criar um invalid mail exception. Já vou deixar aqui no modelo de exception, beleza. Criamos essa exception aqui, vou copiar o nome dela. E aqui no nosso create exception, nós retornamos um null invalid mail exception, que vai receber como parâmetro a message que a create exception já recebe. Dentro do custom validate que nós fazemos a nossa verificação de regex, que é onde o nosso e-mail vai estar validando se o próprio formato dele é válido. Como nós já criamos o nosso pattern aqui em cima, fica bem fácil. Nós fazemos apenas um if pattern.match value.max. Se ele funciona, que é um if, né? Vamos negar esse if. Se ele não está dentro do padrão, nós vamos retornar uma exception. A gente pode até colocar um throw, create exception, invalid mail format. Legal, validamos. E agora nós podemos devolver o nosso e-mail, que vai ser o nosso value. Eu vou colocar ponto to lowercase também, porque eu acho que e-mails tem que ficar sempre padronizados, bonitinhos, né? E basicamente esse é o nosso value object e-mail, bem legal, bem funcional, bem bonitinho. E como prometido, nosso VO está pronto. Vamos fazer um teste para ele, né? Usando o nosso JUnit. Eu vou dar um OK aqui e vamos começar a criar os testes. Como o nosso e-mail tem que validar o formato dele, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é que já criar um teste, que vai ser um void should fail when invalid email. Vamos começar a fazer esse teste aqui. Nós sabemos qual é a exceção que a gente dá um throw, então eu vou fazer um var ex é igual a assert throws, né, para garantir que vai quebrar a exceção quando o nosso e-mail for inválido. Ele vai quebrar uma invalid email exception class. E aqui nós temos que fazer uma lambda function. Quando nós chamamos um email.or, e aqui a gente coloca um valor de e-mail inválido, tipo, sei lá, invalid email. A gente sabe que não tem arroba, não tem ponto, não tem nada. Então vamos garantir que esse cara vai quebrar o invalid email exception quando nós tentarmos criar um e-mail com um e-mail inválido. Vou fazer outra verificação também, assert true, que a gente vai pegar aqui um objects ponto require non-null. Dentro do require non-null nós vamos pegar a nossa ex.getMessage e vamos garantir que a mensagem dele é a invalid mail format, né? Ponto contains a mensagem, vou até pegar a mensagem aqui, deixa eu colocar invalid email format. Vamos colocar aqui no nosso teste invalid email format. Vamos garantir que quando nós colocamos o e-mail inválido não vai funcionar, e vamos fazer outro teste também para caso a gente crie com e-mail válido. Então should works when valid email. Então basicamente aqui eu vou fazer um var e-mail igual a e-mail.op, e aqui eu vou colocar um e-mail válido, tipo valid email@email.com. A gente sabe que esse e-mail é um e-mail válido, ele está cumprindo todos os requisitos ali, né? Ele tem mais de 2 caracteres, ele tem menos de 100 caracteres, ele tem arroba, ele tem ponto, ele tem algo depois do ponto, né? Ele é um e-mail funcional, ele é um e-mail que funciona. Então, eu vou só garantir que assert equals, que o nosso e-mail não, eu vou colocar aqui, né, que vai ser o valid email@email.com, vai ser igual ao nosso email.getValue. Na realmente, eu vou fazer melhor, vou colocar valid email, vou colocar isso daqui em maiúsculo, a gente sabe que a gente padroniza, né, a gente coloca to lowercase. Então, vamos garantir que ele vai estar deixando padronizado, né, e já em lowercase.
Vamos rodar os testes e ver se o nosso Value Object está funcionando e está certinho. Começamos aqui a rodar nossos testes. E os dois passaram, então significa que o nosso Value Object e-mail tá funcionando, tá legal, tá bonitinho. Inclusive eu escrevi lembro errado, me desculpem. E é isso, o nosso primeiro vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu só corrigir esse cara. E eu espero que vocês tenham entendido o conceito por trás disso aqui. Dá para fazer bastante outras coisas. Eu quero trazer mais temas, né, parecidos. Eu quero ensinar também alguns conceitos que eu tenho praticado, que eu tenho implementado ali nos meus projetos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários no que eu posso melhorar, né? Em várias coisas. Mas é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E valeu! Até mais!